Meu nome é Domingos Borges da Silva e tenho um relato para os brasileiros, principalmente para aqueles que nasceram posterior ao ano de 1995. Pois bem, em 1995, no então governo de Fernando Henrique Cardoso, os presidentes do Banco Central, então nomeados por ele, deram início a intervenções em todos os bancos estaduais, cuja pretensão era decretar a privatização desses bancos. Dentre as privatizações, ocorreu a privatização do Banco do Estado de Rondônia S.A. Beron e o Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa. Naquele período, os sindicatos se articularam para tentar evitar as privatizações, porque seriam demitidos centenas de bancários que atuavam nesses bancos. Pois bem, além dessas privatizações que ocorreram em grande detrimento dos estados brasileiros, com demissões de milhares de bancários, o objetivo era o quê? Fomentar o aumento dos bancos privados dentro do Brasil, o que efetivamente ocorreu. Pois bem, além disto, em 1997 veio à tona um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, ou seja, o escândalo dos precatórios, cujo teve inclusive uma CPI perante o Congresso Nacional, tendo como presidente o então senador Roberto Requião, que ao final relatou pelas inúmeras irregularidades apuradas. O mais incrível é que a comercialização fraudulenta desses precatórios ocorreu exatamente em uma agência do Banco do Estado de Rondônia de São Paulo, onde bilhões de reais em títulos podres foram comercializados com a finalidade de enriquecer ilicitamente os envolvidos no escândalo. Até hoje não se sabe quem daqueles envolvidos devolveram dinheiro aos cofres públicos. O que se sabe é que o Banco do Estado de Rondônia foi privatizado, o Banco do Estado de São Paulo foi privatizado, assim como vários outros. Mas o STF entendeu que não houve prejuízos para os estados. No estado de Rondônia, por exemplo, a metodologia era o Banco do Estado de Rondônia emprestar dinheiro para quem não tinha condição financeira de honrar compromissos, ou seja, emprestar dinheiro para quem não tinha capacidade para pagar os empréstimos. Esses empréstimos eram concedidos principalmente para políticos. E esse escândalo terminou sendo abafado porque não se sabe o que de fato ocorreu com as ações que foram ajuizadas. Eu sei que uma das ações que eu ajuizei, uma ação popular, foi julgada improcedente por falta de prova, ou seja, o juiz que julgou entendeu que, seguindo a linha de raciocínio do STF, não havia prova de que os interventores nomeados pelo Banco Central causaram prejuízos aos bancos estaduais para assim promoverem as suas privatizações. Pois é, esses cidadãos que deram causa a privatizações dos bancos estaduais são os mesmos que hoje apoiam o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, Maílson da Nóbrega e assim tantos outros que deram causa à liquidação dos bancos estaduais em prejuízo de inúmeros servidores naquela época bancários, além de prejuízos causados aos estados, porque os estados tiveram que assumir as dívidas geradas por esses bancos em escândalos de financiamentos bancários.